Eles precisavam controlar essas ilhas porque era a rota de passagem dos navios que vinham das Índias para a Inglaterra. O canal de Suez é da segunda metade do século XIX. E não saem das ilhas. E continuam lá nas ilhas até hoje, agora não estão sozinhos. Os americanos já que cuidam das ilhas. Né? Mas isso é um problema. Isso é um problema porque é um quebra-mola. Você, para ter, por exemplo, um avião, para ter uma autonomia, sair do Brasil e ir para lá, ele necessitava ter uma autonomia de 4 mil, 5 mil quilômetros, senão tem que passar pelo estreito, passar por Dakar, né? Para depois descer. Né? Então, essa questão é uma questão que a gente tem que observar, é uma razão que está posta no livro, que a gente tem que olhar como é que vai tratar isso. Né? Tem que olhar como é que vai tratar isso. E uma das coisas que a gente observa é que quando eles fizeram isso, eles não fizeram isso sozinhos. E não fizeram de forma pouco inteligente, fizeram de forma muito inteligente. Vocês estudam aqui a questão da independência do Brasil, da mesma forma que no Brasil se estuda a questão da independência do Brasil. E os ingleses, pouco se menciona a respeito deles. Né? Mas os maiores interessados na independência do Brasil eram os ingleses. Porque o Império Luso brasileiro garantia o controle praticamente completo do Atlântico Sul. Na medida em que a rota para Angola, Brasil-Angola, a rota Angola-Portugal e a rota Portugal-Brasil delimitavam o espaço de controle português sobre aquela região do oceano, sobre aquele oceano. Então, os ingleses, eles operam bem, hein? Os anglo-saxões não fazem só espionagem, não, eles operam bem. Então, eles fizeram o seguinte, eles criaram no porto a ideia de que não era possível deixar o centro do Império Luso brasileiro na cidade do Rio de Janeiro. Tinha que voltar para a antiga metrópole. Ao Alvazeiro, criaram todo o discurso que levou o Brasil à sua independência. E depois, eles só reconhecem, a Inglaterra só reconhece a independência do Brasil se o Brasil abandonasse qualquer pretensão contra Angola. Porque se continuasse com pretensão contra Angola, aquilo era um problema. Hã? O Brasil não ficou só com a dívida do Império, não, ficou também com esse problema de não abandonar qualquer pretensão contra Angola, e com isso a maritimidade do Brasil ficou, de certa forma, cortada. Hã? Isso é um assunto que a gente vai ter que dar uma olhada com calma. Eu vou repetir a vocês. Eu vejo as coisas como vivendo lá. E o rio corre diferente dependendo do lugar que você está na ponte. Está claro isso? Bom. Então, agora, olhando isso aqui, vocês veem que existe um triângulo que se manteve, porque a geografia não muda, o espaço não muda, o que anda é o tempo. E aí continua o triângulo. Brasil, Portugal, Angola. Isso é muito importante para Portugal, porque em época de crise, para que Portugal apela? É para a Europa? Eu vou mostrar a vocês que não. Veja a corrente de comércio do Triângulo Atlântico, Brasil, Angola e Portugal nos 3 últimos anos. É nessa corrente de comércio que Portugal pode se procurar um outro posicionamento que não exclusivamente o posicionamento europeu. Eu não vou dizer que nem o Saramago, que a Península Ibérica tem que ser uma jangada de pedra, que tem que ser deslocado à Europa, e os Pirineus é uma divisória irrefutável. Não vou dizer isso. Mas eu vou dizer a vocês o seguinte, atenção, porque o futuro de vocês está no Atlântico. O futuro de vocês não está na Europa, não. A Europa é uma situação, está vivendo uma situação muitíssimo complicada e uma situação cada vez mais difícil. Eu vim agora da Grécia e da Itália, e não é muito diferente a situação de vocês, não. A situação lá é muito complicada. E isso é fácil de explicar. A questão não é o problema da banca. A banca é essa que está aí, sempre foi essa, nunca mudou. E ela, o objetivo dela é predar o capital produtivo. Esse é o sistema capitalista. O problema é outro. O problema é que com a China entrando no mercado mundial,
A China puxou os preços das matérias-primas para cima e diminuiu o preço dos produtos industriais para entrar nos mercados. E ao fazê-lo, o colchão que garantia o bem-estar social da Europa e dos Estados Unidos diminuiu. Diminuiu. As matérias-primas subiram e os produtos industriais baixaram de preço. Isso tem um custo. Bom, por isso eu digo que uma das coisas importantes para Portugal é ir além da Europa. Né? Eu não vou falar mal do euro, não, que eu não vou falar mal da dona Merkel, porque ela está muito longe de mim. Também quero que continue, não quero que chegue muito perto. Né? Mas não vou falar mal dela. Né? Bom, vamos a vocês verem o seguinte, olha aqui. A corrente de comércio entre os três países saiu de 13,4 milhões em 2010 para 20 milhões em 2012. Um crescimento em 3 anos impressionante. Né? E o comércio total de Portugal com Angola aumentou muito mais que isso. Vamos adiante. Mas existe uma possibilidade para nós, mesmo se os norte-americanos e os ingleses não entenderem que nós fomos aliados e podemos ser, porque a contestação é da China, apesar de sermos terceiro interessado, hein? Apesar de sermos terceiro interessado. Como eles foram com os ingleses, viu? Não existe essa ideia de que países amigos, amizade existe quando se fala a mesma língua, porque pode ser franco. Quando você fala a língua dos outros, você nunca consegue ser completamente franco. Então não consegue ser tão amigo assim. Tá claro? Então o problema todo é o seguinte, eles têm que entender que é melhor para eles, dado o processo de contestação, deixar nós compartilharmos as ilhas, do que nós temos que fazer essa envoltória que nós vamos ser obrigados a fazer se eles não deixarem. Tá? Essa envoltória que é as ilhas ibéricas do continente, do Atlântico. Tá? Portugal tem 2, a Espanha tem 1, mas o nosso interesse maior, América do Sul, é Cabo Verde, São Tomé e as ilhas brasileiras do Atlântico. Fernando de Noronha e Trindade. Saber que tem vantagem e desvantagem dessa ocupação. Né? Bom, então vejam esses pontos que estão aí. São duas ilhas que o Brasil tem no Atlântico. A Fernando de Noronha está em branco e a amarela é a Ilha da Trindade. Né? A Ilha da Trindade hoje tem um posto da Marinha, só. E Fernando de Noronha, como eu mostrei a vocês, tem uma base já estruturada e montada, que foi montada pelos americanos na Segunda Guerra e preservada por nós. Fernando de Noronha, a projeção que nós temos para aqueles espaços que nos interessam, ou seja, a África Ocidental, a África Central e a África Austral. Agora, a Ilha da Trindade tem essa característica que é especial. Nessa área amarela está o que se chama o pré-sal do Brasil, que é uma descoberta de petróleo gigantesca e que ainda enfrenta dificuldades na sua exploração porque está a mais de 7 mil metros de profundidade. Né? 5 mil metros de água e 2 mil metros de sal. Mas é uma descoberta que modifica, ou modificou os estudos sobre o petróleo no mundo. E tem um detalhe, o mesmo se projeta para a costa ocidental da África, já que as características geológicas são semelhantes, hein? E para o Golfo da Guiné também. Bom, essa é a área do pré-sal. Então vocês veem aqui a Ilha da Trindade e a área do pré-sal. Então nós teríamos que constituir uma proteção a essa área, utilizando Trindade, além de ser um instrumento para a projeção para a África. Essa é a Ilha da Trindade hoje. Como vocês veem, uma ilha profundamente acidentada, mas com a técnica moderna, pode-se fazer uma base aeronaval na Ilha da Trindade. Quer dizer, esse é um projeto que nós estamos levando adiante, que é um projeto de uma base aeronaval na Ilha da Trindade. Porque se fizermos, nós vamos ter a Ilha da Trindade projetando-se para o pré-sal, Fernando de Noronha projetando-se para a África, a Ilha da Trindade projetando-se para a África, e aí nós vamos ter que contar com
os nossos irmãos de Cabo Verde e os nossos irmãos de São Tomé e Príncipe, para fechar o controle do Atlântico. Então, essa questão do Atlântico é uma questão importante para nós, para estruturar um projeto de comando do Atlântico Sul. Os americanos agora inventaram que não tem Atlântico Sul, só tem o Atlântico. Então eu pergunto, por que criaram o Atlântico Norte? Hã? Eles são dados algumas invenções. Eles não espiam só, não, eles inventam. Bom, tenho certeza que tem alguém da embaixada me monitorando. Eu não sei quem é. Bom, e aí nós temos que fazer uma série de ações táticas, porque as ações que eu coloquei eram estratégicas. Qual é a diferença de estratégia, tática e operação? Estratégia, você quando tem duas estratégias, opera em duas dualidades: meios e fins, espaço e tempo. Toda ação de longo prazo e de longo espaço é uma ação estratégica. Toda ação de curto prazo e longo espaço, ou longo espaço, curto prazo, é uma ação tática. E toda ação de curto prazo e curto espaço é uma ação operacional. Tá? Eu vou tratar aqui de ações táticas. Tá? Então, por exemplo, a questão de segurança e defesa. Uma das coisas que nós podíamos pensar é criar uma organização do Tratado do Atlântico Sul, juntar os países da zona de proteção e tal, e transformar isso num tratado militar. Tá? As implicações disso seriam complicadas, mas pode-se fazer. Certo? Isso teria suas implicações, mas pode-se fazer. Concorda? Estou pedindo Portugal para participar, não, viu? Só estou falando que é possível fazer no Atlântico Sul. Tá? Bom, gestão de recursos naturais. Como a América do Sul e como a África são os continentes mais bem dotados de recurso natural do mundo, se nós organizássemos uma espécie de cartel mineral, isso ia criar um problema sério. Muito mais relevante que a questão do cartel do petróleo. Porque se você pegar as reservas de lítio, reservas de minérios, todos os minérios africanos no Brasil somados têm mais de 70%, em média, dos recursos naturais do mundo disponíveis. Eu estou só mostrando a vocês as possibilidades, tá? Bom, energia. Bom, além de nós termos domínio dos biocombustíveis, que são um negócio muito importante para a área, para as áreas tropicais, e com as regiões que nós estamos abordando são áreas praticamente tropicais, nós temos grandes reservas energéticas. A Venezuela hoje tem as maiores reservas energéticas do mundo. Por quê? Porque o petróleo mudou. O que era petróleo há 20 anos é outra coisa hoje. O petróleo hoje é muito mais pesado e muito mais sulfuroso. O turmóil da Venezuela antiga hoje é petróleo. Então, se você pegar as reservas de petróleo, vai descobrir que a Venezuela é o país que detém maiores reservas de petróleo, maior que a Arábia Saudita, por causa do betume e da foz do oleoduto. Além disso, a África e o Brasil são razoavelmente bem dotados de carvão, urânio, combustíveis fósseis, gás, etc. Então, e fora está a questão que eu falei antes do potencial hidrelétrico da África e do potencial hidrelétrico da América do Sul. A África tem um grande potencial hidrelétrico e nós podemos ajudar os africanos a construir suas barragens e suas usinas hidrelétricas pela tecnologia que nós detemos nesse campo. Questão da agricultura. O Brasil tem uma grande experiência em agricultura tropical. Nós pegamos a soja, que era uma planta de clima temperado, e colocamos ela no Cerrado brasileiro, que é um clima tropical, e nós somos talvez um dos maiores produtores de soja do mundo, um dos maiores exportadores. Eu acho que os Estados Unidos ainda é maior produtor de soja do que nós, mas nós e a Argentina somados somos produzindo mais soja que os Estados Unidos. Educação. Nós temos um sistema educacional, não é dos melhores do mundo, mas tem condições de ajudar muito a África, em especial a educação das suas elites civis e militares. Nós podemos ter que aproveitar isso. Bom, saúde. Tem uma senhora que estava aqui me procurando antes, que era responsável pela fábrica
não sei se a senhora está aí, né? Pela fábrica que nós estamos construindo em Moçambique para tratamento de AIDS, né? Retrovirais para tratamento de AIDS, não é isso? E é um exemplo claro de cooperação, né? Ela está aqui há 5 anos produzindo esse programa, que ela me disse que está no ponto de inflexão. Então, nós somos totalmente bem-sucedidos, ou o programa fracassará, não é isso? Mais ou menos, né? Mas vai ser bem-sucedido. Pode deixar que a gente... Né? Não depende só de nós, também depende... Você sabe que o futuro é feito de 3 coisas, né? Do fortuito, a gente não sabe o que pode acontecer no fortuito, né? Da vontade e da necessidade. E vontade e necessidade eu sei que a senhora tem, os brasileiros têm em ajudar a África, isso não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Bom, infraestrutura e transporte, a mesma coisa, nós temos condição de ajudar muito a África. As grandes empresas de engenharia brasileira estão envolvidas em alguns projetos na África, numa posição muito menor, por exemplo, do que a atuação da China em termos de infraestruturação da África, viu? A China ela troca recursos naturais por dinheiro para fazer infraestrutura. Mas tem que ser empresa chinesa, tem que ser o cooperado chinês. Isso está criando um problema na África, coisa que nós não temos isso. Nós gostamos de promover o pessoal da área, o pessoal africano. As empresas brasileiras trabalham com os africanos na... Bom, tecnologia tropical. Nós somos dos trópicos, temos uma tecnologia tropical bem avançada. Tal. Nós estamos até desenvolvendo uma vacina para a malária, que deve ficar pronta em 2015, coisa que é uma doença muito grave na África. Né? Bom, cultura. Nós temos condição de ajudar muito a África, em especial, transferindo para a África nossas manifestações culturais. Né? O carnaval na África seria um sucesso. Né? A gente tem que trabalhar com isso com vontade, botar o carnaval na África. Né? Aquilo ali vai ser uma alegria total. Se a gente conseguir fazer isso, a gente muda a África. Mas tem que ser só 3 dias, não pode ser. Não é verdade? Bom, proteção social. Tal. E a questão do setor naval. Nós temos que fomentar a questão do setor naval. Mas ações operacionais, a gente tem problemas imediatos. Por exemplo, apoio financeiro. As nossas condições financeiras na África não são adequadas. Até o governo está mudando isso, perdoando dívida, está confusão tremenda no Congresso, porque está perdoando dívida de país, e começa a dizer que o país tem ditador. Então, ninguém deve olhar as coisas dessa maneira, porque o problema central são os interesses nacionais. O problema central, e isso os chineses entendem bem. E os americanos também. Os americanos não criam problema nenhum com a ditadura da Arábia Saudita. Essa não cria problema para eles. E quando começa a criar, eles têm que derrubar. E aí vem com os valores democráticos. Não tem nada contra os valores democráticos. Estou totalmente a favor dele. Mas só que os valores democráticos têm que ser realmente democráticos. Não pode ser por trás dos valores democráticos um discurso de ocupação. Bom, conhecimento. A gente tem que realmente entrar na África transmitindo conhecimento. Fazer com que a África se adjorne, vamos dizer assim, traga a modernidade no que for possível nós ajudarmos a fazer. Porque nós somos um país também com as mesmas características de ter sido colônia que nem eles. Né? Comunicação, é muito importante a questão da comunicação. Cada vez mais presente a questão da comunicação. Se você fizer um levantamento da situação na África, o que avançou na África foi o celular. Né? Mas em termos de comunicação as coisas não avançaram tanto. E acesso, nós temos que ter voos para a África. Hoje, para você ir para a África, você tem que ir para a África do Sul. Você não consegue ir, por exemplo, direto. Agora tem voos para o Brasil, mas para a Nigéria fica complicado, para a costa ocidental da África fica complicado. Então, essas questões operacionais nós temos que resolver. Essas questões todas foram abordadas no livro. Mas já no livro foi abordada também a questão histórica da África, a questão geográfica da África, os valores econômicos, e especial atenção foi dada aos países e à sua situação atual. Porque esse livro passa a ser uma espécie de um livro que vai ser levado, está sendo levado a todos os brasileiros que pretendem trabalhar na África. Espero que também seja levado aos portugueses que pretendem trabalhar na África. Se mais não for, porque é escrito em português e pode dar a eles uma visão de como o Brasil olha a África. Mas eu queria terminar com uma frase que eu sempre uso, que é do Sêneca, e que sintetiza todo o processo de um país que é periférico e quer se tornar centro.
que diz o seguinte: não é porque as coisas são difíceis que nós não usamos, é porque nós não usamos que as coisas tornam-se difíceis. Eu queria agradecer a vocês aí a atenção que me dispensaram. Eu procurei abordar assim por alto um livro que me parece muito mais complexo do que a minha peroração aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu queria só uma coisa a acrescentar, é o seguinte: eu trouxe esse livro, recém saiu no Brasil, eu vou lançá-lo em Brasília dia 23 de outubro, dia 22 em São Paulo, eu lancei no Rio, na Associação Comercial. Eu vim para a Europa, eu fui ao Vaticano. O Papa tem um papel central no processo político mundial a partir da sua unção como Papa, viu? Preste atenção nesse Papa, hein? É importante prestar atenção nele. O Papa não caiu do céu. Não caiu do céu. O Papa não caiu do céu. Exatamente. O Papa tem sua... E aí me pediram no Vaticano, deixei 10 exemplares do livro, eu tinha trazido 40. E tinha um encontro que os russos estavam promovendo na ilha de Rhodes, chamado Diálogo das Civilizações. Eu vi claramente que era um processo da diplomacia russa procurando fugir ao seu isolamento. Levou alguns brasileiros, levou o secretário parlamentar do Mercosul, o embaixador, senador Requião, mais o professor Carlos Lesse e eu lá, e aí me pegaram 20 livros lá, eu não consegui escapar. Os que estavam lá tinham 400 pessoas de outros lugares, eles chamaram indianos, chineses, etc. E a primeira coisa que um dos nossos componentes foi dizer: esse negócio de BRICS não existe, porque é um problema sério para eles lá, porque eles estavam querendo apostar nos BRICS. Né? A única coisa que nós temos de comum é o tamanho, não temos mais nada em comum. Esse nosso expositor já criou um problema lá e eu fui obrigado a dar uns livros lá para eles. Então eu fiquei só com poucos livros. O Arthur Vitória hoje fez o favor de me esquecer um dos poucos livros que eu tinha no lugar onde ele foi tomar café da manhã, que alguém pegou o livro. Então esse livro já existe por aqui. Mas eu tenho aqui 2 exemplares. Um eu vou dar ao reitor, outro eu vou dar ao meu companheiro de mesa e brilhante expositor. O português não poderia falar diferente do que ele falou, com tanto brilhantismo, com tantas boas colocações. Você foi perfeito. Eu não encontrei nenhuma obstrução a tudo que você falou. Concordo em tudo. Eu vou deixar esses 2 exemplares aqui. Prometo a vocês que vou manter a edição eletrônica, que o nosso amigo aqui, representante da federação, tem aqui, eu já mandei para ele pode depois mandar para vocês todos, é só dar e eu vou mandar esses livros para serem colocados aqui, ser distribuídos aqui nas livrarias. Tá? Agora, como eu disse para vocês no início, não é um esforço só meu, não. É um esforço de garotos que estão fazendo doutorado e que estão, para isso, discutindo algumas questões sobre a presença brasileira na África. Tá? E eu passo às suas mãos um exemplar. Agradecer à universidade por ter me recebido aqui, foi um prazer.